Oi, Bernardo, boa noite. Boa noite. Da TV Globo. Mais um 0-0, mas no pré-jogo você reforçou que sabia da realidade, da luta diferente das duas equipes. Queria que você falasse desse resultado, não levar gols diante do Botafogo, uma equipe que vinha embalada, que precisava da vitória, principalmente pensando no jogo contra o Palmeiras, que o Palmeiras acabou diminuindo a distância pelo Botafogo. O que você pensou para essa partida? E também explicasse o esquema tático que você adotou, principalmente a linha de 5 defensores. Com a ausência do Alain Periur, você acabou optando por deixar o Matheus Alexandre ali meio que como um falso terceiro zagueiro. Queria que você falasse o que você pensou para improvisar esse jogador que é lateral direito de origem e se com a ausência do Alain Periur, caso ele não retorne aí para as próximas rodadas, se esse esquema funcionou, te agradou e pode ser usado em outras partidas. Boa noite. Primeiro, precisamos entender contra quem nós jogamos, né? Jogamos contra a melhor equipe da América, na minha opinião, que fica a minha torcida aqui para que eles concretizem, né, em título, tanto na Copa Libertadores como no Campeonato Brasileiro, né? Sabíamos da dificuldade que seria o jogo aqui. Beira até a loucura e a insanidade, né? A gente achar que vir aqui e ganhar do Botafogo aqui é uma obrigação, né? Mas fizemos aquilo que a gente vem fazendo em vários jogos, que é defender bem, né? Somos a segunda melhor defesa desde a minha chegada, perdemos apenas para o Botafogo. Uma equipe que tem jogadores de altíssimo nível, um alto investimento, tem um grande treinador com grandes ideias, né? E também tem um staff, um scout que dispensa comentários, né? Então, enfrentamos uma grande equipe, sabíamos que as nossas possibilidades seriam defendendo bem, né? Em relação até à parte estratégica, estudamos muito a equipe deles, sabíamos os principais caminhos que eles utilizavam para poder entrar em defesas mais baixas, sabíamos também que teríamos que evitar oferecer para eles situações de transição, situações que eles pudessem fazer ataques rápidos, explorando muito a profundidade, até pela qualidade individual e velocidade dos atletas, né, que eles têm ali nas linhas de frente, né? Então, pensando nisso, né, e pensando também na nossa equipe, né, optamos pela entrada do Raylan, né? O Raylan já tinha feito essa função em alguns jogos, se vocês observarem jogos anteriores, no decorrer dos jogos ele já havia feito essa função. E pensamos em equilibrar nossa equipe não só para defender, mas também para atacar, né? Então, se vocês observarem, o Cleison também teve uma mudança de posicionamento, né? Optamos por uma equipe que pudesse em alguns momentos também sair em profundidade, aproveitar os ataques rápidos, né? Aproveitar as transições, e não conseguimos fazer isso muitas das vezes, algumas porque falhamos, outras por mérito do adversário e algumas também porque a arbitragem não permitiu. Então, algumas faltas que foram lá, não foram cá, né? E não nos permitiram também dar continuidade em ataques, não permitiram a gente sair de trás e ter algumas bolas paradas, né? E parecia que o Botafogo estava em cima, justamente porque essas faltas não foram marcadas. E aí eu sou muito crítico e anti-jogo, né? Não gostaríamos, mas chega um momento que a gente precisa respirar, né? Então, quando a bola vai para fora, é o momento da equipe se organizar e respirar. Se o árbitro tivesse mantido o critério, talvez nós poderíamos ter feito isso ao longo do jogo e poderíamos estar mais perto do gol do adversário, coisa que a gente já conhece como é. Talvez não fique tão perceptível, né, para quem não é do meio do futebol, mas a gente sabe como, né, isso funciona, como você amarra um jogo aqui e você deixa uma jogada correr do lado de lá, enfim. Então não quero entrar nesse mérito mais, me estender nisso, mas acredito que a gente continua, né, em busca dos nossos objetivos, lutando e acreditando sempre até o final. Sobre o esquema tático, você pretende utilizar, no caso o Alain Periur não volte nas próximas rodadas? Funcionou? É uma possibilidade que nós ganhamos, né? Já tínhamos utilizado no decorrer de algumas partidas. Preciso entender também quais condições os atletas, né, vão estar disponíveis para o jogo do Flamengo, olhar para a equipe do Flamengo e entender como eles jogam, né? Então a gente já mostrou que a gente tem repertório, né, tático para poder não só se defender, mas também jogar. Óbvio que a gente sabe que um ponto não é o suficiente para a nossa briga, mas é a realidade. Mais 2 jogos aí sem tomar gols, né, somando pontos. Precisamos vencer, é óbvio, né? Estamos tentando equilibrar a equipe para que a gente consiga, né,
encontrar o caminho dos gols que vão nos trazer essa vitória, né? Mas temos que ser realistas também. Hoje enfrentamos uma grande equipe, como eu falei, então agora é olhar para o próximo adversário, né, e ver em quais condições nós vamos ter alguns atletas para a sequência. Boa noite, professor Bernardo Franco, tudo bom? Boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Queria que você falasse sobre esse jogo contra o Flamengo, que é o próximo pós-data FIFA, e queria que você assim, distinguisse os dois tempos hoje do Cuiabá, o primeiro e o segundo tempo, e a entrada do Lucas Mineiro, a proposta que você queria. Obrigado. Bom, contra o Flamengo vai ser mais um grande jogo, né? Mais uma equipe com um altíssimo investimento, mais uma equipe com um grande trabalho. O Felipe é um extra classe como treinador, já demonstrou isso nesse curto espaço de tempo, então vai ser um grande desafio para nós, mesmo jogando em casa. Vamos precisar também buscar a vitória, então agora é o momento de olhar para a equipe deles com calma, né? E poder preparar a melhor estratégia. A gente tem a data FIFA pela frente, então nos permite isso, né? Em relação à entrada do Lucas, né? Você me perguntou. Isso. Entrada do Lucas, sim, a diferença também de um tempo e de outro, né? Se você parar para analisar, quem tentou jogar de igual para igual em alguns momentos com o Botafogo aqui sofreu goleadas, né? Flamengo 4-1, Peñarol 5-0, Vasco 3-0. Então isso mostra, né, que a gente tem que ser inteligente, né, nas abordagens, escolher bem. Então o primeiro tempo nós sabíamos que seria de um jeito, não saindo o gol nós sabíamos como o Botafogo iria tentar desbloquear a nossa defesa, né? Então se você perceber, ele colocou, né, Júnior Santos, Tiquinho, foi aumentando o volume de presença de área, Eduardo, né? Soltou o Cuiabano. A gente também precisa entender que a gente parou um dos melhores ataques, né, do país, né, com jogadores de seleção brasileira, né? O Ramon fez um jogo aí quase que impecável, na minha opinião. Os defensores também conseguiram controlar o Igor, que eu me lembro, o Igor teve uma chance de cabeça no primeiro tempo. Então a estratégia ela estava bem delineada para o que o Botafogo iria fazer ao decorrer do segundo tempo, né? Então não surpreendeu a gente, né, porque a gente já tinha preparado isso, e fizemos alguns ajustes. A entrada do Lucas foi justamente também nesse sentido, para que a gente pudesse preencher melhor ali o jogo e fechar mais o jogo entre linhas, né, porque a gente também pudesse ganhar um jogador com mais estatura, não só pensando na situação de bola rolando, mas também em bola parada, que eles são muito fortes, né? Eu acho que a gente conseguiu controlar muitos movimentos de infiltração ali pelo lado do campo, que no segundo tempo eles fizeram muito isso para tentar levar o nosso zagueiro, né, e abrir situações de cruzamento na área. A gente ajustou com a entrada do Lucas Mineiro em algumas ocasiões, fazendo essa cobertura e deixando os nossos zagueiros na área para poder duelar. Então, poucas pessoas observam isso, mas a nossa defesa em relação ao cruzamento hoje é uma das melhores do país, e a gente tem que parabenizar os atletas que conseguiram estancar bem esse volume do Botafogo. Obrigado. De nada. Bernardo, agora falando de data FIFA, Isidro Pita vai para a seleção paraguaia, só que com o Cuiabá ele tem sofrido aí para fazer gols, vive um jejum com essa partida de hoje, 10 partidas sem marcar. Queria que você falasse um pouquinho como tem sido a conversa com o Isidro Pita para estimular esse jogador, também com os outros jogadores, para tentar trazer a bola mais para ele, para servi-lo, né? Ele que é o artilheiro do Cuiabá na temporada, aquele homem que é o finalizador, é o centroavante ali de origem. Se tem rolado algum tipo de orientação para que ele volte a marcar e deixe essa zica de lado, principalmente nessa reta final que o time tanto precisa? Bom, o Pita é um jogador, é um exemplo para nós de profissional, de atleta, né? A gente é muito feliz de tê-lo conosco e ele é merecedor de tudo que ele está vivendo, né? Ele é um jogador muito acessível, ele entende muito bem a sua função, né? Óbvio que a função de um centroavante é marcar gols, né? Ele tem tentado se colocar em condições de finalização, a equipe também sabe da necessidade de produzir para que ele possa se colocar nessas condições, mas historicamente, se a gente for olhar o Cuiabá sempre foi uma equipe que criou poucas oportunidades, né? E muitas das vezes os atacantes eles têm um papel importante também na fase defensiva. Então a nossa primeira defesa começa com os nossos atacantes. Isso não quer dizer que nós vamos abdicar de atacar, né? Não estamos invertendo os papéis, pelo contrário. Mas para que você possa ter uma equipe equilibrada, você precisa primeiro começar se defendendo bem, para depois você poder dar confiança para que a equipe possa atacar melhor, né? Então, defendendo bem nos possibilita atacar melhor. E esse é o nosso desafio. Nós chegamos aqui e temos que corrigir várias coisas num curto espaço de tempo, então não são coisas simples de se corrigir. E
algumas questões de último terço também passam por uma melhor tomada de decisão, passam por um melhor refino técnico, que em alguns momentos com o emocional, né, do jeito que a gente está lutando ali pela permanência, acaba interferindo também. Mas exaltar o Pita pela entrega que ele tem tido, né, sempre muito disponível para poder melhorar e fazer aquilo que a equipe precisa, e não só ele. Eu acredito que os outros atacantes, a gente olha para o Pita pelo momento que ele está vivendo. Mas a gente sabe que a responsabilidade também não é só dele, que outros jogadores também assumem essa responsabilidade, também são importantes para nós, né? E a gente espera que nessa reta final, no retorno dele da data FIFA, a gente consiga colocar ele em mais condições e que ele também seja feliz nas tomadas de decisão dele quando estiver em campo e nos ajude da melhor maneira possível. Nos bastidores, ele relata para você algum tipo de incômodo por essa fase que ele está vivendo? Não, nenhum, até porque ele está muito adaptado com a nossa ideia de jogo, né? Uma ideia de jogo que ele já conhece, né? Então, em nenhum momento ele externou isso para mim, né? E nem para os seus companheiros. Então, acho que aqui não existe vilão e não existe herói, né? Então, a gente tem que entender que todo mundo tem o seu papel dentro de uma equipe de futebol, um jogo coletivo, né? E a gente não pode depositar todas as responsabilidades nele e também não podemos tirar as responsabilidades que são dele também. Então, cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu papel, e ele é um atleta exemplar nesse sentido, né? Eu, pelo contrário, só tenho a agradecê-lo. Bernardo, o psicológico dos jogadores do Cuiabá, no caso, vocês estão procurando só trabalhar mesmo e esquecer os outros resultados, ou é um passo a passo de cada vez? A gente pensa jogo a jogo, né? Pensamos naquilo que nós controlamos, né? Que é o nosso desempenho, que são os nossos resultados até certo ponto, né? E a gente deixa de olhar para a tabela porque senão a gente vai ficar influenciado e isso pode jogar contra nós, né? E o que a gente tem que entender é que é uma luta, eu sempre falei que a gente vai lutar até o final, né? E é uma luta até o final, né? E o importante é a gente estar sempre vivo, né? E pensando no próximo jogo, com possibilidades ainda que nos permitam sonhar, né? E o futebol, como eu falei, as projeções, elas nem sempre acontecem, né? A projeção, se a gente fosse, a gente nem teria vindo aqui para jogar com o Engenhão hoje, e daria vitória para o Botafogo tranquilamente, né? Mas as coisas não são assim. Então a gente acredita que a gente consiga, né, alguns resultados que estamos mais próximos e que vão nos permitir continuar lutando e acreditando até o final. Bernardo, faltam 6 rodadas para o fim do Brasileiro. Eu sei que ainda tem um tempo, ainda tem jogos pela frente, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a sua situação como treinador do Cuiabá. Você assume a equipe já com boa parte do campeonato rolando, o seu contrato ele vai até o fim dessa temporada. Como tem sido a conversa, se já tem alguma conversa com a diretoria pensando em renovação, independente da série que o Cuiabá estiver no ano que vem? Eu aceitei o desafio de vir para cá porque a vida do treinador é assim, né? Você tem que assumir riscos, tomar riscos, sabendo, né, que você acreditando no seu trabalho. Então eu vim dessa maneira, não penso no final do ano, não penso na temporada que vem, porque se eu começar a pensar nisso, eu deixo de fazer aquilo que eu preciso, que é trabalhar muito, que é me dedicar. Então tenho me entregado 24 horas aí por dia para que a gente possa encontrar as melhores soluções, alternativas, né? Então eu estou de corpo e alma nesse projeto, nessa luta, né? E vivendo um jogo de cada vez, vivendo intensamente um jogo de cada vez. Inclusive acabei ficando suspenso para a próxima partida, até por isso que a gente vive o jogo de uma maneira tão intensa, né? E a gente procura ser muito respeitoso, ter muito cuidado nas nossas falas, mas nem sempre a gente é compreendido. Então é a maneira que eu penso futebol, é a maneira que eu penso a vida, né? Então viver um dia de cada vez, um jogo de cada vez, eu acho que é a melhor maneira, né, tanto na vida quanto no futebol, de você encarar os desafios, né? Então me reservo a continuar pensando no próximo jogo e deixo que o futuro aí as coisas aconteçam naturalmente. Bernardo, gostaria que você falasse da arbitragem de hoje e, assim, ao seu ver, no modo geral, a arbitragem nos jogos contra o Cuiabá e a nível de Brasil, assim, com relação até o final do campeonato, que você espera? Eu espero que a arbitragem deixe de ser manchete, né? Que ela possa cumprir a sua missão, que é, né, preservar a saúde do jogo, né? Que ela possa interferir o menos possível no resultado. É isso que eu desejo de coração mesmo, porque vai deixar o futebol melhor. A gente tem que passar pelo futebol e deixar o futebol melhor, entregar alguma coisa para o jogo.
né? Então, cabe a nós também como staff, né? Cabe aos atletas também, né? Tentarem ajudar, né? A arbitragem para que ela possa fazer o seu melhor trabalho, né? E acho também que eles têm que ter tolerância e saber ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de fazer as abordagens, tanto com os atletas como com o staff, né? Então, eu sei que eles estão tentando fazer o melhor deles, torço para que eles, nessa reta final, não sejam manchetes, né? E o que a gente puder ajudar sempre do lado de cá, a gente vai tentar. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite.